Muito bem, continuando a observar a câmera, nós vamos ver aqui a barra de ferramentas da câmera. Bem, nós já vimos a separação dela, né? Aqui nós conseguimos, por exemplo, designar a câmera que a gente quer usar. Por exemplo, eu já criei uma câmera aqui. Vou deixar na preview. Se eu quiser criar uma outra câmera, eu não vou vir aqui criar câmera, porque senão eu vou criar em cima da que já está criada. Eu vou selecionar o preview. Ó, eu estou vendo que a câmera que eu criei está aqui atrás. Ó. Eu quero criar uma outra desse lado aqui. Então eu sempre escolho o preview. Vou selecionar o objeto, então aquilo que eu desejo que seja o ponto foco da câmera. Vou aproximar aqui, digamos que eu queira criar uma câmera aqui, para pegar esse ponto de trás desse cubo aqui. Agora está em preview, vou em Create, câmera, dou um clique, pronto, a câmera está criada. Ela cria em sequência, olha, eu já criei câmera, aí tem a câmera 0. Se eu criar mais uma câmera agora, vou selecionar preview novamente. Já não estou mais na câmera, tá? Ó, a câmera que eu criei agora. Vou na preview, criar uma câmera de topo, mas basicamente daqui de cima, para ter uma visão de cima. Aí vem em Create, câmera, aí ele vai criar para mim a câmera 1, como está aqui registrado. E aqui, como vocês podem ver, ó, eu tenho a câmera 0 e câmera 1. Aqui, ó, câmera 0, câmera 1. As câmeras criadas. Eu posso passear nessas câmeras aqui pelo menu. Ó, câmera 1, câmera 0. A câmera 1, no caso, a primeira câmera. A câmera, na verdade, sem número, né? A câmera 0 e a câmera 1. Certo? E para mexer entre os diferentes chips sem alternar nas câmeras, sem mexer nas câmeras, eu vou clico no preview e aí eu tenho as câmeras, as câmeras que eu criei, ó, cada uma num determinado ponto. Aqui, como o stage está escuro, fica ruim de vê-las, mas elas estão aqui, ó. Se eu tivesse um stage claro, fica mais fácil de ver, porque a câmera é preta. Então não tem como, o material dela é escuro, não dá para a gente ver. Elas com essa, se botar grid, sem grid fica mais difícil ainda. Então, voltando aqui no menu lateral, por exemplo, eu tenho essa câmera aqui, que é a, deixa eu ver, eu vou selecionar de cima para vocês terem uma ideia melhor. A câmera de cima é essa aqui, ó. Pronto, foi a última câmera que eu criei, que é a câmera 1. Pronto. Essa é a câmera de cima. Se eu quiser mexer nas propriedades dessa câmera, né, no menu dela, no painel dela de ferramentas dessa câmera, eu venho bem aqui, ó, e clico no ícone da câmera lateral. Vou dar um clique. Não selecionou ela ainda, tá? Ele está selecionado o cubo. Eu dei um clique na câmera, vou dar outro clique. Até aparecer esse nome aqui, olha, câmera. Se eu clicar novamente, ele sai da câmera, ele entra no objeto. Ó. Eu vou dar um clique novamente, ó. Eu vou clicar até aparecer o nome câmera aqui. Aí eu tenho as configurações dessa câmera. Eu posso bloquear essa câmera para que ninguém tenha, para que você não consiga movimentar essa câmera. Isso facilita às vezes quando você já tem uma câmera setada, é bom que você marque ela como lock, para que você não tire ela do lugar. Então agora mesmo que eu aperte a tecla X, Y e Z para dar pan, zoom e orbit, ele não sai do lugar. Eu consigo movimentar, consigo mexer nos objetos, mas eu não consigo mexer na cena, na câmera, que ela está setada. Se eu quiser mexer novamente nela, eu tiro o lock da câmera, o cadeado, e aí eu consigo dar o orbit, ó, consigo dar o pan, mas com ele fechado eu não tenho como fazer isso, ó. Ele não movimenta na tela, ok? Aí aqui nós temos os milímetros de câmera, por exemplo, 20 milímetros, ó, eu vou a distanciar,
Eu quero 35 milímetros, aí ele vai ficar mais próximo. 50 milímetros, que é o que estava, geralmente é o padrão. Quando você cria uma câmera, ela geralmente cria com 50 milímetros. 80 milímetros, 135, ou 105 na verdade, e 200. Você pode também aumentar esse ângulo da view, ó, mexendo aqui embaixo nessa barra. Ó, você pode ampliar ou você pode reduzir a distância, o foco e a distância. Se você clicar novamente em 35, ele volta para o padrão normal. Aí aqui embaixo nós temos algumas coisas que a gente, se você tiver um conhecimento muito grande, né, em câmeras, em filmagem, então basicamente é tudo que você vai encontrar no manual de câmera, você vai encontrar desse lado aqui, para setar sua câmera de forma correta. Aqui nós temos a distância e aproximação e distância, a gente pode mexer também por aqui. Nós temos o Deep of Field, que é deixar, por exemplo, uma imagem, um objeto em foco e outro desfocado. Por exemplo, se eu ativar ele aqui, ó, ele vai deixar a imagem desfocada. Eu vou aproximar, claro, eu não consigo aproximar porque eu deixei lock fechado aqui, né? Agora eu vou conseguir aproximar, ó. Então, se eu quisesse, por exemplo, dar um desfoque no fundo e deixar o da frente em evidência ou do meio em evidência, os dois desfocados, com esse botão aqui habilitado, que a gente acabou de clicar nele aqui, ó, o Active, eu clico em Pick Target e seleciono o que eu quero deixar em evidência. É só clicar e clicar em cima do objeto. Aí ele tira o foco. Você pode mexer nesse foco por aqui também, ó, ampliar ou diminuir. Você pode também mexer aqui, ó, perfeito foco range, ó. Olha aqui como está desfocado e aqui está com foco. Eu vou clicar novamente, só para vocês terem uma ideia. Ó, range foco. Isso. Você pode mexer aqui, deixar, por exemplo, o personagem em evidência e o fundo desfocado. Isso é interessante em algumas cenas. Você pode dar um Blue Settings na região mais próxima e mais distante. Uma transição, no caso, né? Você pode fazer uma transição de uma imagem para outra. Aqui, olha, tá com foco. Aí você pode, digamos, botar o foco nessas aqui, mexer na barra para que ele desfoque o fundo e deixe a evidência à frente. É tipo aquela mudança de foco de uma cena para outra quando a imagem fica em evidência e o fundo fica desfocado, ou quando o fundo fica desfocado ou com foco e a imagem da frente em evidência fica com desfoque. Então você pode usar esse Blue Settings para fazer isso. Aí nós temos aqui também que funciona como desfoque, né, em escala. Também vocês podem mexer por aqui. E aqui nós temos a barra de movimentos da câmera. Por exemplo, X, Y e Z funciona do mesmo jeito como se você estivesse mexendo na câmera. Claro que por aqui é mais preciso. Vocês podem ampliar isso aqui, vai mexendo na câmera, conforme vai ampliando isso aqui, ela vai ficando ou mais para frente ou mais para trás, né? Para mover ela em X, para mover ela em Y, mover em Z. A rotação da câmera, ó, você pode mexer aqui, ó, clica e segura, ela vai rotacionar para a direita, para a esquerda, ó, ou para o lado ou para o outro, certo? Para cima ou para baixo, para a direita, para a esquerda. Então, dessa maneira você consegue mexer na câmera. E aqui por final você pode resetar tudo que você fez, deixando um padrão. Claro que quando você reseta, a câmera sai do foco e ela vai lá para o início do gizmo. Então não é isso que a gente quer, ó. Ela veio para o começo. Quando você clica aqui, automaticamente você reseta a câmera e transforma e traz ela para o começo
do Gizmo, exatamente como a gente viu já nas outras aulas, aqui para Home. Então, deixa eu dar o Ctrl Z novamente e desfazer o reset dela aqui, certo? Então, câmeras basicamente é isso. Nós podemos modificar por aqui, modificar a câmera que a gente quer colocar em evidência, né? E lembre-se, sempre que for criar uma câmera, deixe no preview, coloque a posição que você deseja que sua câmera seja criada, aí depois você vem em Create câmera e sua câmera vai estar colocada no cenário. Bem, uma outra questão importante aqui para vocês lembrarem que quando você cria uma câmera para animação, para movimentos, por exemplo, você quer botar uma câmera fazendo loop, né, em movimento, ao redor, por exemplo, de um cenário. Você tem um boneco, você quer ver ele em todos os ângulos, e ele fazendo aquele giro ao redor. Aí a gente vai usar um patch. Aí esse patch, ele vai ser adicionado, a câmera vai ser adicionada a esse patch. Mas nós vamos ver isso quando a gente for fazer animações em patch, e aí eu vou ensinar para vocês, o path, né? Como a gente acrescenta uma câmera com um path para animação. Muito bem, gente. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre as câmeras. E só para fechar aqui, relacionado às câmeras, deixa eu mostrar para vocês aqui. Sim, aqui na lateral, olha, a gente tem as câmeras, a visibilidade delas. Se você não quer que ela apareça, por exemplo, isso aqui está marcada, está selecionada. Você não quer que apareça a câmera quando você estiver fazendo os movimentos de um lado para o outro. Claro que no render ela some. Mas aqui, digamos, você está olhando aqui uma câmera, ela está na frente e você não consegue ver o que está acontecendo depois do personagem, por exemplo. Você está aqui, você não consegue ver lá na frente o que está acontecendo. Aí você vem e desmarca ela. Você clica no olhinho, ele fecha e automaticamente a câmera some. Você continua com a câmera no cenário, certo? Com as propriedades da câmera, só que o objeto da câmera ele fica oculto. Mas ela continua aqui. Vou clicar novamente, ó. Ela continua lá. Desmarco, marco. E aqui eu posso bloquear a câmera com o lock. Ó. A câmera está bloqueada, certo? Que é o mesmo bloco que a gente dá bem aqui, ó. Quando você seta a câmera, está bloqueada. Eu vou desbloquear aqui e automaticamente desbloqueia aqui. É o mesmo processo. Tudo bem, gente? De câmera é isso. Então aguardo vocês na próxima aula. E lembrando aqui, nós vamos ver depois o switch, como é que a gente faz uma cena, mas isso vai ser no render. Como a gente renderiza uma cena com várias câmeras e elas fazendo o corte de uma câmera para outra. Então, até a próxima aula.